Flamengo conquistou seu 12º troféu de 2019 para cá, contando os menos importantes, como o Taça Guanabara, a Libertadores, a mais importante, o Brasileiro 2 vezes, também tão relevante quanto, e agora mais um título estadual. São 12 troféus, claro que eu não estou contando aqui Copa Mickey, fora da Cup, né? Que aí é piada, né? Falando de títulos minimamente relevantes. Mas são 12 taças que o Flamengo disputou e ganhou nesse período. Não ganhou todas, é verdade, disputou, mas ganhou 12. E aí você tem títulos maiores e menores. Qual o tamanho desse 6º Campeonato Carioca do Flamengo? Falaremos sobre isso nesse vídeo que você já percebeu, tem o apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball transmite a última rodada do Campeonato Francês nesse domingo, 4 da tarde. Você pode acompanhar o jogo do PSG e o jogo do Lille. O Lille é o líder. Se o líder vencer, será campeão. O PSG tem que vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Lille para conquistar o Campeonato Francês, que está disputadíssimo. Tem também briga por vaga na Liga dos Campeões, Mônaco, Lyon tentando chegar. Terminou no final de semana o Campeonato Alemão. Você vai acompanhar na próxima temporada do Alemão, também da Bundesliga no OneFootball, e você encontra, claro, informações, estatísticas, tempo real, muitas notícias, inclusive, dos jogos de futebol pelo mundo no OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. No final do vídeo você vai lá e faz o download. Enquanto isso, você vai ver aqui do meu lado passando algumas informações, notícias, um resumo desse conteúdo que o OneFootball traz, especialmente do Fla-Flu, mas também de alguns outros importantes jogos, como os títulos conquistados pelo Atlético Mineiro e pelo Atlético de Madrid nesse sábado de futebol, na Espanha e aqui no Brasil. Pois é, o Flamengo venceu o jogo desse sábado à noite com muita autoridade, né? Primeiro tempo o Fluminense não existiu, aliás eu fiquei extremamente decepcionado com a postura tricolor. Acho que seria natural que o Fluminense se defendesse mais, mas tudo tem um limite, né? O Fluminense pressionou a saída de bola por aproximadamente 3 minutos, depois não mais atacou. Então ficou ele se defendendo, não finalizou nenhuma vez, gente. O primeiro chute a gol do Fluminense foi a cobrança de pênalti, bem marcado com a intervenção do VAR, convertido pelo Fred, no segundo tempo, quando o Flamengo já vencia por 2-0. Então o Flamengo dominou o jogo, criou situações, teve que ter uma certa paciência, porque o Fluminense se defendia muito, abriu o placar num pênalti muito bem marcado, uma ótima jogada do Gabigol, passando para Arrascaeta, o goleiro Marcos Felipe derrubou o jogador do Flamengo, o pênalti foi marcado, o Gabigol bateu como sempre muito bem, 1-0, depois no chute cruzado, falhou o goleiro tricolor, o Gabigol ampliou o placar. O Flamengo vencia por 2-0 com naturalidade, contra um Fluminense inofensivo. Fez mudanças o técnico Roger Machado para o segundo tempo, o Fluminense conseguiu ser mais agressivo, conseguiu pressionar mais, conseguiu o pênalti, fez o gol, mas criou muito pouco. O goleiro Gabriel Batista do Flamengo fez uma defesa, a bola mais perigosa atravessou a pequena área, deu um susto, mas nenhum jogador do Fluminense raspou, passou perto de alcançá-la, ou seja, acabou sendo um lance fortuito, mais de susto para o Flamengo, expectativa para o Fluminense do que uma jogada construída. O Fluminense insiste numa formação que tem o Nenê e o Fred. Acho muito difícil ser competitivo contando com 2 veteranos assim, que participam muito pouco do jogo sem a bola. E o Flamengo com atuações muito fracas de alguns jogadores, como o Gerson, que já tinha jogado mal contra a LDU na quarta-feira, Everton Ribeiro com altos e baixos. Gostei do Bruno Henrique, acho que fez uma boa partida. Diego bem, Felipe Luiz muito bem, Arrascaeta com altos e baixos, Gabigol decisivo, mas caiu no segundo tempo. Isla também com altos e baixos, alternando boas jogadas, algumas falhas bobas. Rodrigo Caio meio atabalhoado, fez pênalti, cometeu uma falta que gerou cartão amarelo do primeiro tempo, uma disputa tola com o Fred. Arão mais seguro, me pareceu. E o goleiro do Flamengo, Gabriel Batista, até um pouco precipitado em jogadas com os pés em alguns momentos. Um pouco assustado, muito inexperiente, o jogo ficou grande para ele. Mas o Flamengo venceu com muita autoridade. O Fluminense precisa rever esse conceito. Muito difícil ser competitivo jogando com o Nenê e com o Fred, sobrecarrega demais os demais jogadores. O Martinelli, o Iago, o Kaique, o Luiz Henrique, o Gabriel, quem quer que seja, que esteja no time do Fluminense. Melhorou em ofensividade no segundo tempo com as mudanças que fez o Roger Machado, agrediu mais, mas criou muito pouco. Também aí isso reflete também a diferença técnica entre as equipes. É evidente que o time do Flamengo é muito mais forte, tecnicamente é superior. E o Flamengo conseguiu se impor. Essa vitória traz um pouco mais de tranquilidade para o Flamengo. Num momento assim de uma pressão que eu, quem acompanha meu trabalho que sabe, eu acho absolutamente absurda sobre o técnico Rogério Ceni, que faz um bom trabalho, ganhou sua 4ª taça pelo Flamengo, todas nesse ano, claro como se refere ao ano passado que é o brasileiro, mas foi durante o período agora de fevereiro de 2021, então de 26 de fevereiro de 2021, agora para o dia 21, né, de 22 de maio de 2021, um período aí de
3 meses, menos de 3 meses, o Flamengo ganhou 4 taças. Foi campeão brasileiro, ganhou a Recopa, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Claro que a Taça Guanabara é menos importante, mas é uma taça que estava em jogo. Foi lá e ganhou. Se não ganha, é cobrado. Quando ganha, não vale nada. Então, assim, ganhou títulos importantes e menos importantes. Cumpriu a sua, entre aspas, obrigação por ter o melhor elenco, sendo campeão carioca, mesmo jogando boa parte do campeonato com um time de garotos, especialmente seu começo. Então, o Flamengo fez uma boa jornada, ganhou o jogo, é um time que tem problemas, melhorou o desempenho defensivo, não sofreu com a bola aérea como em jogos recentes, o gol foi de pênalti, não houve nenhuma jogada aérea do Fluminense, que até tentou que tenha levado real perigo ao Flamengo. Então, acho que o Flamengo fez um bom jogo, o Fluminense que deixou muitas preocupações, e o trabalho do técnico Rogério Ceni é um trabalho em andamento, é um time que precisa corrigir algumas coisas, é um time que precisa talvez um pouco mais de definição das jogadas com objetividade, às vezes demora a definir as jogadas, perde algumas oportunidades, controla o jogo, mas não transforma esse controle, esse volume em quantidade de gols que poderia, esse é um problema a ser resolvido. A questão do jogo aéreo, que é conhecida, que dessa vez não abalou a equipe, mas que abala demais, e que precisa ser solucionada também, mas é um time que se propõe a jogar de uma maneira compatível com a filosofia de jogo, a proposta é compatível com o elenco. O elenco do Flamengo é muito técnico. Você não pode ter um time do Flamengo com jogadores que possui Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, que jogou uma boa partida, na minha opinião, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, e ficar dando bola quebrada, bola chutada para longe para os caras correrem atrás. Esse time tem que construir as jogadas desde o campo de defesa. E o Flamengo faz isso. Ele deseja a bola. O time do Flamengo joga querendo a bola e querendo jogar e querendo agredir. Nem sempre consegue, nem sempre consegue executar. O seu técnico pode ter todos os defeitos, menos covarde. O Flamengo sempre busca ter a bola e agredir. Não tem medo de fazer substituições ousadas. Erra muito mais por ação do que por omissão. Erra muito mais por tentar acertar, fazer coisas diferentes do que outra coisa. Tem alguns problemas? Tem. Entre eles uma certa teimosia e uma dificuldade em reconhecer seus erros. Mas é um técnico jovem, é um cara trabalhador, é um cara muito dedicado. É inexplicável a perseguição de parte da torcida e parte da mídia com relação ao técnico do Flamengo. Tá? E o mais bizarro disso tudo é que às vezes eu, como tenho opinião diferente, sou cobrado porque tenho opinião diferente. Como se existisse uma necessidade de uma imposição de uma ideia. E a associação covarde que é feita contra mim quando as pessoas falam que eu criticava, por exemplo, o Abel Braga, como se o trabalho do Abel, a proposta de jogo do Abel, tivesse qualquer semelhança com a proposta de jogo do Rogério. Não tem, são totalmente diferentes. E aí é uma questão de opinião de cada uma. Se você pergunta para mim, Mauro, como você acha que deve jogar um time de futebol com técnicos, jogadores habilidosos, jogadores com bons recursos? Com a bola. Com a bola, querendo a bola, atacando, buscando, o Flamengo tenta fazer isso. Comete erros, você pode entrar numa análise tática mais profunda e encontrar 1000 problemas. Pode, você pode peneirá-los, pode procurá-los, mas a proposta me agrada. E eu não vou criticar porque alguém acha que sim ou que não. Falo isso hoje num dia que o Flamengo venceu e foi campeão. Cumpriu sua obrigação, digamos assim, na visão de muita gente é uma obrigação. O que também é um exagero, porque tem que respeitar o Fluminense, a história do clássico, o campeonato, o Fla-Flu. O campeonato pode ser um campeonato decadente, mas é um campeonato com história e são dois grandes rivais. Não se menospreza o Fluminense, mesmo tendo um time inferior tecnicamente ao Flamengo hoje. E isso está fora de cogitação. Acho que foi uma final justa, o Flamengo venceu e é um time com problemas a serem resolvidos. Um técnico que tem defeitos e virtudes, mas que passa muito longe de ser um trabalho ruim, como as pessoas tentam pintar. Isso é muito mais, acho que um reflexo de uma histeria, de um tempo difícil que vivemos, em que as pessoas querem apenas ter razão, em qualquer assunto, mesmo que elas não dominem um assunto. O que gera, inclusive, muitas análises e muitas, digamos assim, argumentações que são totalmente descoladas do que é a realidade de um jogo de futebol, especialmente dessa equipe do Flamengo, que ganhou pela 6ª vez o Campeonato Carioca e tem 12 taças conquistadas de 2019 para cá. Com Abel Braga, com Jorge Jesus e com Rogério Ceni. É isso. Valeu e saudações.